gente! Eu sou a Pro Letícia Navarro e juntos vamos conhecer e aprender matemática. Então, olha só, hoje eu vou fazer com vocês exercícios sobre o Enem. E eu peguei uma seleção só com exercícios que a gente vai precisar das operações básicas. Então, não vai precisar de nenhum conteúdo top, blaster lá, mega difícil. É só interpretação. Vamos lá? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Vou ficar aqui no cantinho agora e vamos lá para os exercícios, tá? Então, os exercícios do Enem são conhecidos por exercícios que têm enunciados grandes, que você precisa ter uma leitura dinâmica e que, como a prova é longa, acaba sendo cansativo, tá? Então, o que eu vou dar uma dica aqui para vocês? Comecem a ler o exercício pela pergunta. Por quê? Quando você começa a ler o enunciado normal, lá, você vai ler ele. Quando você chegar na pergunta, poxa, você esqueceu. Aí você vai ler de novo. E com isso, você acaba perdendo tempo. Então, se você começa a ler pela pergunta, você já sabe o que você vai procurar no texto. Beleza? Vamos tentar? Então, vamos lá. Bora lá. Olha só. Então, aqui, a gente tem lá, a partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Então, ele quer a nona linha, tá? Das caixas empilhadas aqui por Ronaldo. Ele deu a sequência pra gente aqui. Eu nem vou ler o enunciado do exercício, tá, gente? Não vou perder tempo. Já vou direto para a sequência. Então, aqui eu tenho a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Legal. O que eu percebo? Que para o lado direito, ele coloca a sequência aqui decrescente e para o lado esquerdo também coloca a sequência decrescente. Então, se eu tenho aqui o meu 9, por quê? Se aqui é 1 e a primeira linha, 2, segunda linha, 3, terceira linha, 4, quarta linha, então, 9 será a nona linha, que é o que ele está pedindo. Então, aqui eu vou colocar lá 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E do outro lado, a mesma coisa. Então, quer dizer, se eu fizer essa soma, multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque desse lado aqui, ó, eu também tenho a mesma sequência. Tudo bem? Ó, tá? Você nem precisava colocar isso aqui. Só pensar lá, tá? Entender que é a mesma sequência. Então, se eu somo de um lado, tá? Desse outro lado é a mesma soma. Então, vamos lá? Vamos somar? Olha só. Aqui, vou pegar uma canetinha de outra cor. Então, ó, 8 mais 2, 10. 7 mais 3, mais 10. Então, 10 mais 10, 20. Ó, mais 10, 30. E aqui mais 6, 36. Então, essa soma deu 36. Logo, aqui também vai dar 36. Então, eu vou somar 36 mais 36, mais o 9, ó. Tá? Aqui eu tenho 72 e o 72 mais 9 vai dar 81 e matei a questão, tá? Ah, eu posso resolver isso por PA? Pode, gente, tá? Mas para quê? Né? Para que usar um canhão para matar uma formiga? Gente, direto, rapidinho, matou essa questão, próxima, tá? O Enem, assim, quando você consegue matar a questão da forma mais rápida, você já vai para a próxima e ganha tempo para uma questão que é um pouquinho mais difícil, que precisa de mais tempo. Beleza? Vamos lá, então, para a próxima que eu selecionei. Ó, essa aqui. De novo, ó, eu não vou ler esse texto. Eu vou direto aqui para a minha pergunta. Então, olha só. Se uma menina com 64 quilogramas de massa apresenta o IMC igual a 25 quilogramas por metro quadrado, então ela possui um RIP igual a... Aí, olha só, ele deu a fórmula do IMC, ele deu a fórmula do RIP. Então, é só substituir os valores. Única coisa que eu tenho que tomar cuidado,
aqui a minha altura está em metros e aqui a minha altura está em centímetros. Então, quando eu achar a minha altura aqui em metros, eu vou ter que transformar para centímetros. Então, vamos lá. Primeira fórmula. Percebe que eu nem precisei ler esse texto aqui, gente? Então, a gente vai eliminando tempo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a massa, tá? Em quilogramas e a minha altura em metros elevado ao quadrado. Então, olha só, o IMC, ele deu 25, tá? A massa, 64 e a minha altura ao quadrado. Eu vou trocar aqui, ó, o 25 pelo A ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado igual 64 sobre 25, potência vira raiz quadrada, e aqui eu vou tirar a raiz quadrada tanto do 64 quanto do 25. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 25, 5. Beleza? E aí, quanto que dá 8 dividido por 5, gente? Vai ficar lá 1,6 metros. Aí, ele não está pedindo altura, ele quer saber o RIP. Olha só. Aqui é só substituir. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque essa altura que ele está dando aqui para gente, ó, que é a raiz cúbica da minha massa, tá? Essa altura está em centímetros. Aí eu pergunto para vocês, 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, 1,6 metros vai ter 160 centímetros, beleza? Então, olha só. O RIP aqui, ó, vai ficar 160 sobre raiz cúbica de 64. Qual que é a raiz cúbica de 64? Aqui eu tenho que pensar que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 64. É o 4. 4 vezes 4 vezes 4. Olha só. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Ah, eu não consegui pensar nisso na hora. Você vai vir aqui, ó, no cantinho. Eu vou trocar a cor aqui da caneta, ó. Vou vir aqui no cantinho, você vai fatorar. Tá, ó. Fatora lá o 64, ó. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, 2, 1, certo? E aí, você vai colocar a cada 3, ó, sai 1, certo? Então, aqui, ó, esse aqui saiu cada 3 parzinhos, ó, aí eu vou colocar aqui, tá? 160, saiu. Então, saiu 1, 2. E aqui, ó, a cada 3, ó, mais um grupinho de 3, saiu outro, ó. E 2 vezes 2, quanto que é? 4, tá? Então, vai ficar lá 160 dividido por 4. Isso aqui vai dar 40 lá centímetros por quilograma, tá? Elevado aqui a esse a 1/3, tá bom? Aí dá a alternativa E. Beleza? Então, o próximo. Olha só, esse aqui é só interpretar esse hidrômetro. Vamos lá? Então, olha só. Eu vou ler aqui com vocês só essa parte de baixo. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual a... Então, olha só, aqui ele fala pra gente, ó, esses 4 números aqui correspondem aos metros cúbicos de água consumido. E aqui ele dá a conversão. Então, eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, eu tenho 3.534 metros cúbicos e eu quero transformar isso para litros. Então, eu só vou acrescentar aqui 3 zeros. É como se eu estivesse multiplicando por 1.000, ok? Tá, só que não acabou. Esse número aqui, esse 8, ó, ele significa o quê? Centenas de litros. Centenas quer dizer 100. Então, aqui eu tenho 800 litros. Esse 5, ó, significa o quê? Dezenas de litros. Então, eu tenho 50 litros aqui. Esses ponteiros também quer dizer alguma coisa. Então, eu tenho que prestar atenção que esse 9 aqui, ó, significa o quê? 9 litros. Então, somo mais 9 aqui. E
esse outro ponteiro que está entre o 3 e o 4, ó, 3,5 significa décimos de litros. Então, aqui eu tenho 0,35. Somei tudo, eu tenho lá 3.534.859,35. E a minha alternativa correta vai ser a letra D, certo? Então, só olhar a figura, ok? Vamos lá para o próximo. O próximo, tá? Esse aqui eu tenho que prestar atenção. Eu vou ler aqui essa parte final, tá? Que ele fala assim, ó. A razão, primeira coisa, o que significa razão? Razão é divisão, tá? Então, toda vez que aparecer essa palavrinha razão, quer dizer que você vai dividir duas coisas aí, duas grandezas que ele está pedindo no exercício, tá? Então, olha só, que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3, que é esse setor que a gente está aqui, em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Beleza, então a razão aqui vai ser cadeiras reservadas, tá? Sobre o total de cadeiras. Total de cadeiras, beleza, só vim aqui multiplicar as linhas pelas colunas. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui eu tenho 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10. Agora, cadeiras reservadas. Eu não sei se a cadeira reservada é a que está pintada de preto ou o que está pintado de branco. Então, isso vai fazer com que eu leia a parte de cima do enunciado para procurar essa informação. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, ó, ele está falando, ó, pra gente, ó. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas. É o que a gente precisa, então nem vou continuar lendo. Então, vou contar quantas cadeiras escuras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí, cheguei na resposta, ok? Alternativa A. Beleza? Então, olha só, esse aqui, eu só vou ler a parte de cima se eu precisar. Nesse caso, eu precisei. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e até a próxima. Tchau, tchau!